Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos. E para esse sábado 27 de março de 2021 teremos 8 palpites. Vamos começar ali na madrugada no Japão e vamos terminar nas eliminatórias da Copa. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muito blá blá blá, vamos ao primeiro jogo do dia. Albirex, Niigata e Verdy, jogo válido pela segunda divisão japonesa. O Niigata é o atual primeiro colocado, 4 jogos, 4 vitórias, e o Verdy está em 14º, 4 pontos em 4 jogos. Aqui, galera, a gente tem a equipe mandante, que começou muito bem a competição, fez uma temporada passada até bem razoável, e nessa começou muito bem com 4 vitórias, boas vitórias. E o Verdy começou com apenas uma vitória, 2 derrotas e um empate. Aqui, galera, não tem muito o que a gente fazer, não tem muito o que inventar. O Albirex está numa fase muito boa, vai jogar em casa. Então eu vejo como um time muito mais favorito que o Verdy. Deve ganhar sim esse jogo. Mas como futebol é futebol, o nosso palpite para esse jogo é empate anula aposta no Niigata. Odd está na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe mandante deve impor-se no jogo, deve comandar as ações da partida, mas o empate ali devolve a nossa aposta, porque o Verdy deve ficar ali retraído, mas explorando os contra-ataques. Mais uma vez que fura a defesa do time visitante, eu acredito que a possibilidade de gols ali é grande e a vitória do Niigata pode se concretizar. Então nosso palpite para esse jogo é empate anula aposta no Niigata. Odd está na casa de 1,50. E só deixando um adendo, a equipe do Niigata nos seus 4 primeiros jogos teve uma boa perspectiva de gols, assim como o Verdy. E quando essas duas equipes se enfrentam, a perspectiva de gols também é bem alta. Então por isso o mais de 1,5 gols para esse jogo também eu vejo ser muito válido. Ali a odd está na casa de 1,35, mas acredito que 1,50 deve ser muito bom para esse jogo, porque é um jogo que tem essa tendência para gol, uma vez que o Niigata deve comandar as ações e deve ser muito incisivo no ataque, tendo a possibilidade de gols e de vitória. Passando agora para Central Coast Mariners e Melbourne Victory, jogo válido pela primeira divisão da Austrália. O Central Coast é o primeiro colocado, tem 25 pontos, e o Melbourne é o último com 7 pontos. Aqui, galera, a gente tem duas equipes em posições claramente opostas, apesar que o Central Coast, apesar de ser líder nos últimos 2 jogos, vem de um empate e uma derrota, mas essa derrota foi para o Melbourne City, o segundo colocado. Já o Melbourne Victory vem de 4 derrotas seguidas, não vem fazendo um bom campeonato. E aqui, galera, é uma liga que tem uma tendência para gols, que costuma sair muitos gols, tanto que os últimos 5 jogos do Central Coast, 3 jogos teve mais de 2,5 gols, e no caso do Melbourne, nos últimos 4 jogos teve mais de 2,5 gols. E quando essas equipes se enfrentam, os últimos 5 jogos teve mais de 2,5 gols. Então não tem outra alternativa frente ao... Tendo em vista ter uma equipe que precisa voltar a vencer, está na liderança do campeonato, costuma fazer muitos gols, contra uma equipe que é a última colocada, vem sofrendo muitos gols, então não tem outra alternativa para essa partida, senão mais de 2,5 gols. Odd já está na casa de 1,70, muito boa para um jogo que tem uma tendência de gol, para um campeonato que apresenta isso também, e duas equipes em situações opostas que vão buscar o gol, principalmente o Central, para tentar vencer e voltar ao caminho da vitória. Então eu acredito sim na possibilidade de gols, por isso nosso palpite é mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,70. Passando agora para Rússia e Eslovênia, eliminatórias da Copa. Aqui é a segunda rodada, né? As duas equipes venceram na primeira rodada da competição. A Rússia fez 3-1 na Malta e a Eslovênia ganhou da Croácia de 1-0. Aqui são duas equipes que vão até o final pela essa briga. A Eslovênia deve cair um pouco de rendimento ao longo da competição, mas eu acredito que ela deve brigar sim pela segunda vaga com a Croácia e até com a Rússia, se uma das duas não despontar. Mas para esse jogo, galera, apesar de ser duas equipes que, na minha visão, principalmente a Rússia, deve jogar bola, porque ela está jogando em casa, ela precisa fazer o resultado, até para fazer os 6 pontos e dar uma boa distanciada da Eslovênia, eu acredito que a equipe russa deve se impor, a Eslovênia deve sair para o jogo também, mas
mas explorando os contra-ataques. Então por isso eu acredito que a possibilidade de gols para esse jogo é bastante possível, tanto que quando essas equipes se enfrentam, apesar de ser jogos passados, essa possibilidade era de gols. E aqui a gente está falando de duas equipes teoricamente equilibradas, com um leve favoritismo para a Rússia, mas eu acredito que a possibilidade de gols nesse jogo é sim uma tendência. Por isso o nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,42. Acredito que com 5, 10 minutos essa odd tenha batido 1,50, que eu vejo um jogo de uma Rússia indo para cima e podendo dar espaço para a Eslovênia fazer o seu gol, ou até a Rússia fazer o segundo, o terceiro, ou 1-1. Então eu vejo um jogo com espaços, por isso nosso palpite mais de 1.5 gols para Rússia e Eslovênia. Passando agora para Tremere e Mansfield, jogo válido pela League 2, quarta divisão da Inglaterra. O Tremere é o atual quarto colocado, 62 pontos, a mesma pontuação do Forest Green, que precisa urgentemente ganhar para passar o Forest Green e tentar chegar ali na faixa de classificação direta à terceira divisão. E o Mansfield está ali em 18º com 43 pontos, um meio baixo de tabela que não tem muito o que fazer, não deve brigar tanto contra o rebaixamento e também não tem pretensões de subir. Então aqui, galera, a gente tem a equipe do Tremere que vem de 3 jogos sem derrota, são 2 empates e 1 vitória, e a equipe do Mansfield que vem de 3 empates seguidos. Além disso, a equipe do Tremere, quando joga em casa, tem a quinta melhor campanha, enquanto o Mansfield tem a 12ª melhor campanha. Além disso, o Mansfield nos seus últimos 4 jogos teve 4 derrotas jogando fora de casa. E o Tremere, nos últimos 3 jogos, foram 2 vitórias e 1 derrota jogando em seus domínios. Então aqui, galera, a gente tem uma equipe que briga claramente para subir direto à terceira divisão contra uma equipe que não tem tantas pretensões no campeonato e que quando joga fora não vem apresentando bom futebol. Então não tem outra alternativa senão o dupla chance Tremere ou empate. Odd está na casa de 1,42, que eu acredito que a equipe mandante deve ser mais incisiva, deve buscar mais o ataque e não deve perder esse jogo. Então o Tremere ganhando ou empatando, nossa aposta é vencedora. Mas fica aqui um adendo que o empate anula a aposta no Tremere. A odd está na casa de 1,75, também tem muito valor, porque eu acredito que a equipe mandante deve se impor, deve tentar a vitória, e o Mansfield, como não tem muitas ambições no campeonato, deve ficar mais ali atrás, sair para o jogo quando houver espaços. Mas eu acredito que a equipe do Tremere hoje é mais qualificada, encontra-se numa posição melhor e tem um objetivo a ser alcançado. Então por isso o nosso palpite para esse jogo é o dupla chance Tremere ou empate, odd na casa de 1,42, mas quem quiser ir no empate anula a aposta no Tremere também é bem viável. Passando agora para Platense e Colón, primeira divisão argentina. Colón, atual primeiro colocado, 16 pontos em 6 jogos, sofreu apenas 1 gol na competição, vai enfrentar o Platense, que tem apenas 1 vitória e está em 11º. Aqui, galera, os últimos 5 jogos do Platense foram 2 empates e 3 derrotas, já o Colón nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aqui, galera, tá bem claro, né, que o Colón vem muito bem na competição, tomou apenas 1 gol, foi o gol que acabou perdendo o jogo para o Argentinos Júniors, e vai enfrentar uma equipe que não vem bem dentro, fora de casa, tem apenas 1 vitória e nos últimos 5 jogos não vem tendo grandes resultados. Já a equipe do Colón vem melhor, já está em primeiro colocado, os últimos jogos deu uma enroscada, mas eu acredito que a superioridade do Colón deve se favorecer nesse jogo, deve se impor e deve fazer o resultado mesmo fora de casa. Por isso o nosso palpite para esse jogo é empate anula a aposta no Colón. Odd está na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe visitante é mais qualificada, precisa mais do resultado para voltar aos bons caminhos, e a equipe do Platense ainda não apresentou algo que seja de grandioso para bater de frente com o Colón. Pode ganhar do Colón? Claro que pode, mas eu acredito que hoje o Colón está um pouco superior à equipe do Platense, que em apenas 6 jogos teve apenas 1 vitória, muito pouco, frente a um Colón que ainda tomou apenas 1 gol e vem de apenas 1 derrota em 6 jogos. Por isso nosso palpite em empate anula a aposta no Colón, odd na casa de 1,50. Passando agora para Noruega e Turquia, outro jogo válido pelas eliminatórias da Copa. Segundo jogo, primeiro jogo ficou 3-0 para a Noruega contra o Gibraltar, e a Turquia ganhou de 4-2 da Holanda.
Aqui, galera, são duas equipes teoricamente bem equilibradas, né? A equipe norueguesa conta ali com Haaland e Odegaard, então uma equipe em franco desenvolvimento. Eu acredito que deve brigar por essa vaga na Copa, frente a uma Turquia que tá com uma boa geração, tá com uma boa equipe, tanto que conseguiu vencer a equipe holandesa. E aqui eu acredito também num jogo bem franco, bem aberto de ataques das duas equipes, principalmente da equipe norueguesa, que deve tentar explorar muito o Haaland. E a equipe turca não deve ficar atrás, deve sair para o jogo. Por isso eu acredito que nesse jogo deve sim ter uma possibilidade de gols, ao menos 2 gols, tanto que isso se concretizou tanto no primeiro jogo da Noruega quanto no primeiro jogo da Turquia, sem falar que a Turquia nos últimos 5 jogos, contando as competições anteriores, sempre teve 2 gols ou mais em suas partidas. E a equipe norueguesa, a gente sabe que é uma equipe bem ofensiva, que nos últimos 5 jogos apenas um não teve mais 2 gols ou mais. Então por isso o nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,35, acredito que com 5 ou 10 minutos essa odd deve bater 1,50, então deve dar pra gente fazer essa entrada, porque o começo de jogo deve ser aquele jogo mais estudado, mais cadencioso, mas eu acredito sim na possibilidade de 2 gols nesse jogo, tendo em vista as duas equipes ter a necessidade de ganhar para se consolidar ali na primeira posição, principalmente a Noruega, por estar jogando em casa, deve ser mais incisiva no começo da partida, mas a possibilidade de gol é muito grande, por isso mais de 1.5 gols para odd na casa de 1,50 ali no ao vivo com 5 10 minutos para Noruega e Turquia. Passando agora para República Tcheca e Bélgica, aqui um jogo mais complicado para a equipe belga, né? Se não for o jogo mais complicado, fica bem parelho com o país de Gales, mas vai ser um jogo bem complicado para a equipe belga, ainda mais jogando fora de casa. A República Tcheca ganhou de 6-2 da Estônia. A Estônia não deve fazer muitas forças nesse grupo, mas agora a equipe belga pega uma equipe mais qualificada, uma equipe que pode dar um pouco mais de trabalho, mas mesmo assim eu acredito que a equipe belga deve sair campeã ao final do jogo, mas por ser uma equipe que ataca muito, que faz muitos gols, ela também dá muitos espaços. Tanto que dos últimos 5 jogos ela tomou gol em 4. Então, tendo uma equipe mais qualificada do outro lado, tendo que sair para o jogo para propor e dando espaços, eu acredito que é um jogo sim para gols. Por isso o nosso palpite aqui é mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,75, porque eu acredito que a equipe belga deve tentar fazer o resultado, deve fazer os seus gols, mas também pode dar espaço para a equipe da República Tcheca fazer os seus golzinhos. Por isso eu acredito muito num jogo bem franco, bem aberto. Tanto que o último jogo dessas duas equipes em 2017, o jogo acabou 2-1, que vai mais ou menos de encontro a isso, uma equipe belga muito no ataque, tentando fazer os seus gols e até conseguindo e dando espaço para a equipe da República Tcheca. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75, porque eu acredito num jogo bem franco e de grandes possibilidades de gols, tanto para uma equipe, tanto para outra, ou apenas para uma equipe, mas sim um jogo para gols para a República Tcheca e Bélgica. E passando para o último jogo do dia, Sérvia e Portugal. Segunda rodada, a Sérvia ganhou de 3-2 da Irlanda e Portugal ganhou de 1-0 do Azerbaijão. Aqui, galera, também vai ser um jogo mais truncado, mais complicado para a equipe portuguesa, porque a equipe sérvia não é uma equipe boba, deve brigar ali com Portugal até ao final. Esses jogos, esses confrontos diretos vão ser muito importantes, mas eu acredito que a possibilidade de gols aqui também deve ser possível, porque a equipe portuguesa deve também sair para o jogo, deve tentar buscar o gol, e a equipe sérvia também não vai ficar muito atrás. Então, eu acredito muito na possibilidade de gols, tanto que os últimos 4 jogos dessas equipes teve a possibilidade de 2 gols ou mais. O quarto jogo, o último, foi em 2015, então a gente já consegue perceber que são duas equipes que vão jogar bola, que vão pro ataque, por isso eu acredito que 2 gols ao menos seja muito possível para essa partida. Então o nosso palpite é mais de 1.5 gols, odd está na casa de 1,35 nesse momento, mas é mais um jogo com 5, 10 minutos, essa odd deve estar batendo 1,50, porque são duas equipes que vão se estudar no começo, pode sair um gol no começo do jogo, claro, mas eu acho que deve ser um jogo mais truncado, mas com a possibilidade de gols para Sérvia e Portugal. Por isso, nosso palpite, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5,
10 minutos de jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para esse sábado. Espero ter ajudado todos vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês vêm achando, os seus palpites. Compartilhe com os amigos. E foi isso, galera. Valeu e até a próxima. Fui!